Um milionário ajudou menina que gritava por socorro. Por favor, salva meu irmãozinho. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! A chuva caía forte sobre a estrada deserta, e o vento cortava o rosto de Eduardo como lâminas afiadas. A tempestade havia se intensificado nas últimas horas, tornando o tráfego praticamente impossível. Ele, um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, estava ali, dirigindo seu carro de luxo, mas se sentindo impotente diante da fúria da natureza. O som das gotas batendo no para-brisa era quase hipnótico, e seus pensamentos, por um momento, estavam longe da realidade. Eduardo era o tipo de homem que sempre tinha tudo planejado. Um empresário de sucesso, proprietário de uma grande rede de empresas, e com um futuro promissor pela frente. Seu mundo era regido por números, estratégias e decisões que impactavam milhares de vidas. Mas naquele momento, na solidão da estrada, ele começava a questionar se tudo aquilo realmente valia a pena. As horas intermináveis de trabalho, os negócios que consumiam sua vida pessoal, as relações vazias. Era um homem rico, mas se sentia vazio. Foi quando o inesperado aconteceu. Um grito cortou o som da tempestade, chamando sua atenção. Ele não estava preparado para o que seus ouvidos captaram. A princípio, pensou ser apenas o vento, mas logo o grito se repetiu, desta vez mais claro, mais desesperado. Ele freou bruscamente, quase perdendo o controle do carro, e olhou ao redor, procurando de onde vinham aqueles gritos. A chuva ainda caía sem parar, mas Eduardo desceu do carro, sentindo a água gelada molhar sua pele. Olhou para a estrada deserta à sua frente, sem sinal de qualquer vida humana, exceto por uma pequena figura que se destacava na escuridão. Era uma menina. Uma garotinha de talvez 8 anos, com o rosto sujo e molhado pelas lágrimas que se misturavam com a chuva. Ela estava em um desespero evidente, seus olhos grandes e assustados, sem saber o que fazer. A criança estava sozinha, tremendo de medo, e em um impulso, Eduardo se aproximou rapidamente. "Senhor, por favor, me ajude!" Ela gritou, com a voz rouca e desesperada. "Meu irmão, Gabriel, ele está preso dentro de casa. A casa está pegando fogo. Não sei o que fazer." Aquelas palavras soaram como um choque direto no peito de Eduardo. Ele olhou para o local onde a menina apontava. Um pouco distante, no meio da tempestade, ele conseguiu ver a silhueta de uma casa em chamas. O fogo estava se alastrando rapidamente, consumindo tudo que estivesse ao seu alcance. O som das chamas estalando e do vento que ajudava a espalhá-las tornava a cena ainda mais aterrorizante. A menina, Lívia, não conseguia parar de chorar. Ela se agarrou à perna de Eduardo, como se ele fosse sua única esperança. Aquele olhar de pânico era algo que Eduardo nunca tinha visto antes, e de repente, a frieza do empresário começou a se desfazer. Ele sentiu uma onda de emoção que não conseguia explicar, algo profundo, que o impelia a agir. Sem hesitar, Eduardo se agachou e olhou nos olhos da menina, tentando acalmá-la. "Eu vou te ajudar, está bem?" ele falou, tentando transmitir segurança. Mas dentro de si, ele não sabia como conseguiria salvar o garoto. A casa estava em chamas, e o fogo estava se espalhando mais rápido do que ele imaginava. Lívia, ainda com os olhos marejados, acenou com a cabeça e, com um fio de esperança na voz, disse: "Meu irmãozinho, Gabriel, ele está lá dentro. Por favor, você tem que salvar ele." Eu tentei entrar, mas a porta estava fechada. Não consigo." O desespero da menina fez o coração de Eduardo bater mais rápido. Ele não sabia exatamente como fazer, mas o instinto de salvá-la e salvar o menino fez tomar uma decisão imediata. Ele não tinha tempo para pensar. O fogo estava se alastrando com uma intensidade impressionante. Com um olhar decidido, ele correu em direção à casa, sua mente agitada tentando encontrar uma maneira de chegar até Gabriel. Cada passo era mais difícil, o calor das chamas começava a queimá-lo, mas ele não podia parar. Ele não podia falhar. "Gabriel!" gritou Eduardo, tentando chamar a atenção do garoto, mas a fumaça estava tão densa que ele mal conseguia ver qualquer coisa à sua frente. O fogo estava tomando conta da estrutura rapidamente. As chamas pareciam engolir tudo, e o risco de entrar era iminente. Mas Eduardo não pensou 2 vezes. Ele sabia que não poderia deixar uma criança morrer em meio ao caos. Sua responsabilidade agora era mais do que salvar uma vida. Ele estava lidando com algo que ele nunca imaginou ser capaz de enfrentar.
Com coragem, ele avançou, mesmo sabendo que cada segundo ali dentro poderia ser fatal. Sua mente estava focada em uma única coisa: salvar Gabriel. Ele não sabia, mas aquele ato de coragem, aquele momento de desespero e ação, mudaria sua vida para sempre. Eduardo nunca imaginou que aquela noite poderia ser o começo de um caminho que o faria confrontar os maiores segredos de seu próprio passado, despertar sentimentos que ele pensava estarem perdidos para sempre, e colocar à prova tudo que ele acreditava ser importante na vida. Enquanto avançava para a casa em chamas, Eduardo não tinha ideia do que o aguardava. Mas uma coisa era certa: aquela tempestade traria mais do que apenas água e vento. Ela traria à tona segredos enterrados há muito tempo. O calor das chamas envolvia Eduardo como uma cortina de fogo. Cada passo que ele dava em direção à casa parecia mais arriscado, como se o próprio ar estivesse em chamas. Seus olhos estavam marejados pela fumaça densa, mas ele não podia parar. Não agora, não quando uma vida estava em jogo. Ele sabia que precisava ser rápido, mas o pânico de Lívia ainda ecoava em sua mente, cada palavra dela uma urgência que o impulsionava ainda mais. Meu irmãozinho, Gabriel. Aquela frase não saía de sua cabeça. Ela estava desesperada, e ele não podia falhar. O calor foi ficando cada vez mais intenso, e Eduardo sentiu o suor escorrendo por seu rosto, misturado com a chuva que não parava de cair. Ele olhou para a porta da casa, que estava parcialmente aberta, mas a fumaça era tão densa que mal podia enxergar o caminho à sua frente. Ele sabia que, se não tomasse cuidado, poderia se perder dentro da casa. Ou pior, poderia sucumbir ao fogo. Com um impulso, Eduardo entrou, quase tropeçando devido à fumaça densa e ao piso escorregadio. Ele começou a gritar, chamando pelo menino, mas o som das chamas e o estrondo do fogo engolindo tudo ao redor tornavam impossível ouvir qualquer coisa além do caos. Gabriel! Onde você está? Gritou Eduardo, sua voz ecoando dentro da casa. Ele não sabia para onde ir, a não ser para frente, movendo-se às cegas, com os sentidos aguçados pela adrenalina. Cada segundo ali parecia uma eternidade, e o calor do fogo fazia sentir que o tempo estava se esgotando. Foi quando, ao virar a esquina de um corredor, ele viu uma pequena sombra se movendo na escuridão. Era um movimento frágil, uma figura baixa e hesitante, mas Eduardo não teve dúvidas. Era Gabriel. O menino estava parado ali, os olhos arregalados de medo, mas sem saber o que fazer. Ele parecia tão perdido quanto Eduardo se sentia naquele momento. Gabriel! Gritou Eduardo, correndo até ele. Venha comigo. Você está bem? Temos que sair daqui, agora. Gabriel olhou para ele com os olhos assustados, mas não se mexeu. Ele estava paralisado pelo medo, como se o próprio fogo tivesse congelado suas ações. Meu ursinho! Ele sussurrou com a voz trêmula, apontando para um canto da sala, onde um pequeno ursinho de pelúcia estava jogado, perto do fogo. Eu preciso do meu ursinho. Eu não posso sair sem ele. O olhar de Eduardo se suavizou por um momento. Ele entendeu o que aquele ursinho significava para Gabriel. Era mais do que um brinquedo. Era uma âncora em meio ao caos, um símbolo de segurança, de carinho. Mas, naquele momento, era uma questão de vida ou morte. O fogo estava se aproximando, e não havia tempo para nada que não fosse a fuga. Gabriel, nós vamos sair agora. O ursinho vai ficar bem, disse Eduardo, tentando segurá-lo pela mão. Eu prometo, mas precisamos ir, agora. Gabriel olhou para o ursinho, hesitou por um segundo que pareceu uma eternidade, e então finalmente olhou para Eduardo. Algo no olhar do menino mudou. Ele viu a sinceridade e a urgência nos olhos do homem que estava ali para salvá-lo. E, naquele instante, Gabriel se entregou. Ele pegou a mão de Eduardo e, juntos, começaram a correr para a saída. O caminho até a porta parecia cada vez mais longo, como se o fogo estivesse ganhando terreno a cada passo. Eduardo sabia que, se não conseguissem sair logo, ficariam presos no interior da casa. A pressão era imensa, mas ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Quando chegaram à porta, Eduardo puxou Gabriel para fora da casa, e juntos se jogaram no chão molhado, longe do perigo imediato das chamas. O menino estava seguro, mas as imagens da casa em chamas, da fumaça e do caos ainda estavam cravadas na mente de Eduardo. Lívia correu até eles, lágrimas nos olhos, abraçando o irmão com uma força que só o amor de uma irmã poderia explicar. Eduardo observou aquela cena com um misto de alívio e confusão. Ele havia conseguido salvar a vida de Gabriel, mas o que aconteceria agora?
O que ele faria com todo o peso emocional que essa experiência havia causado nele? Enquanto as chamas ainda consumiam a casa ao fundo, Eduardo se afastou um pouco para dar espaço àquele momento. Ele sentia o peso de suas próprias emoções começando a emergir. Ele sabia que aquele ato de heroísmo tinha feito mais do que salvar uma vida. De alguma forma, havia mudado algo dentro dele. Você salvou a vida do meu irmão. Lívia disse, com a voz tremendo, mas com uma gratidão imensa. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, e Eduardo não sabia o que responder. Ele não estava acostumado a ser o herói, muito menos alguém digno de tanta gratidão. Ele era apenas um homem tentando fazer o que era certo. Mas havia algo ali, algo que ele não conseguia identificar, que o fazia se sentir profundamente conectado àquela família. Ele nunca imaginou que um simples gesto, um ato de coragem, o levaria a descobrir tanto sobre si mesmo. Lá, na chuva e na lama, enquanto a casa dos outros queimava, Eduardo sentiu uma chama de algo diferente acender dentro de si. Um desejo de fazer mais, de ser mais, de salvar mais do que apenas vidas físicas. Algo estava mudando em seu coração, algo que ele não poderia ignorar. Mas o que ele não sabia ainda era que aquela noite não seria apenas o começo de sua jornada para salvar uma vida. Ela marcaria o início de uma mudança profunda em sua própria história, revelando segredos do passado que ele tinha enterrado há muito tempo, segredos que nem ele mesmo sabia que existiam. O barulho das sirenes da ambulância, que finalmente chegou ao local, era o único som que quebrava o silêncio denso que pairava sobre eles. A chuva continuava a cair, agora em um ritmo constante, lavando o que restava da destruição. Eduardo estava de pé, observando a casa em chamas, ainda tentando processar o que acabará de acontecer. Ele tinha salvado Gabriel, mas o peso da experiência não saía de sua mente. Lívia, agora abraçada ao irmão, estava mais calma. O desespero que antes dominava seu rosto havia dado lugar a uma expressão de alívio, mas o olhar dela ainda refletia uma preocupação profunda. Eduardo sabia que, naquele momento, ela se perguntava o que aconteceria com eles a partir de agora. A casa deles estava em chamas, e, apesar de a vida de Gabriel estar salva, muito havia sido perdido. A ambulância estacionou, e os paramédicos começaram a trabalhar rapidamente, fazendo o que podiam para garantir que ambos, Lívia e Gabriel, estivessem bem. Eduardo ficou parado ali, sem saber o que fazer. A sensação de impotência o consumia. Ele havia feito o que qualquer pessoa com bom senso faria, mas sentia como se houvesse algo mais, algo maior que ele não conseguia entender. Um dos paramédicos se aproximou de Eduardo, interrompendo seus pensamentos. "O senhor é o herói aqui, não é?" O paramédico disse com um sorriso cansado. "Você salvou a vida do garoto. O que posso te dizer é que, além do susto, ele está bem. Mas, por favor, não se afaste deles. Eles ainda precisam de você." Eduardo olhou para o paramédico, tentando encontrar palavras que expressassem a gratidão que sentia. Mas, na verdade, ele não sabia o que sentir. A responsabilidade de ter salvado uma vida pesava sobre ele, mas não apenas isso. O que aconteceria agora? A vida deles estava irremediavelmente mudada, mas o que isso significava para ele? Quando os paramédicos finalmente deram a partida no atendimento e se prepararam para levar Lívia e Gabriel ao hospital, Eduardo foi até eles. Ele sabia que era hora de falar, de se apresentar, de oferecer alguma ajuda, mas as palavras ainda estavam presas em sua garganta. Ele respirou fundo e se aproximou da menina, que olhou para ele com um olhar cansado, mas cheio de gratidão. Eu não sei como agradecer." Ela disse, sua voz ainda trêmula. "Você fez o que ninguém mais faria. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui." Eduardo não soube o que responder. Ele sentia uma mistura de emoções conflitantes: alívio, preocupação, confusão. Ele não estava acostumado a ser o centro das atenções. Em sua vida, sempre foi ele quem ajudou os outros, mas nunca com a intensidade, nem com o peso emocional que sentia agora. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria", disse Eduardo, com a voz grave. "Mas, se precisar de algo, me avise. Eu posso ajudar." Lívia olhou para ele por um momento, seus olhos ainda marejados, mas havia algo mais ali, um brilho de esperança, talvez. Ela sabia que estava diante de alguém que havia mudado o curso de suas vidas. "Eu vou lembrar disso." Ela sussurrou. A ambulância partiu, levando Lívia e Gabriel, e Eduardo ficou para trás, sem saber exatamente o que fazer. O cheiro de fumaça ainda estava no ar,
e ele continuava com o peso da decisão que acabará de tomar. Era impossível não se perguntar como a vida deles ficaria dali para frente. Como eles iriam se reerguer depois de perder tudo? Ele se virou para observar a casa destruída e, enquanto o som distante da sirene se afastava, Eduardo sentiu uma necessidade urgente de fazer algo. Ele não podia simplesmente deixar tudo assim. Não poderia ir embora, como se nada tivesse acontecido. Algo em seu coração dizia que ele não poderia sair daquela história impunemente. Era claro que ele não estava apenas salvando uma criança. Ele estava sendo levado por algo maior. Um peso que não tinha nome ainda, mas que já se enraizava profundamente em sua alma. Ele sentiu, pela primeira vez em muitos anos, que sua vida poderia tomar outro rumo. Algo estava prestes a mudar, e ele sabia que não poderia fugir disso. Foi quando ele ouviu uma voz familiar atrás de si. "Você está bem?" Era a voz de Esteban, um de seus antigos amigos e parceiro de negócios. Eles se encontraram uma vez ou outra em eventos sociais, mas nunca de forma mais profunda. Esteban estava ali, com o rosto preocupado, olhando para a cena devastada à sua frente. "Sim, estou bem", respondeu Eduardo, tentando parecer calmo. Eu ajudei aquela família. A casa deles pegou fogo, e o garoto estava preso lá dentro. Tive que agir rapidamente." Esteban olhou para ele com uma expressão de surpresa, mas, ao mesmo tempo, um toque de curiosidade. "Isso é inacreditável. Mas, claro, você fez o que qualquer bom ser humano faria. Eu não sei se teria sido capaz de agir da mesma maneira." Ele pausou por um momento, como se refletisse sobre a situação. "Você está pensando em ajudar eles ainda, certo?" Eduardo olhou para Esteban, seus pensamentos se misturando, mas ele sabia o que precisava fazer. Esteban estava certo. Ele não podia simplesmente ir embora. "Sim", respondeu Eduardo com firmeza. "Acho que há algo mais nisso tudo. Eu não posso apenas ir embora. Eles vão precisar de ajuda." Esteban deu um sorriso de entendimento. Ele sabia o tipo de homem que Eduardo era, mas também sabia que aquela situação tinha algo diferente, algo que mexia mais fundo. Talvez fosse o peso da responsabilidade, ou talvez fosse algo mais misterioso, algo que Eduardo ainda não havia identificado. E, naquele momento, enquanto a chuva caía suavemente sobre eles, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Ele não iria apenas ajudar aquela família. Ele iria entender o que o universo estava tentando lhe mostrar. Algo grande estava por vir, e ele estava pronto para encarar. A manhã seguinte amanheceu cinza e úmida, com a chuva ainda caindo suavemente sobre a cidade. Eduardo acordou mais cedo do que o habitual, um pesadelo vago ainda pairando em sua mente, uma sensação de inquietação que ele não conseguia afastar. Era como se algo o estivesse chamando, algo que ele não podia ignorar. Após um breve café da manhã, ele se sentou em sua poltrona de trabalho, mas a sensação persistia. Ele olhou para a janela, observando a cidade acordar lentamente. O peso da noite anterior ainda o acompanhava. A decisão que tomara ao salvar Gabriel e Lívia não parecia ter sido apenas um gesto de compaixão. Algo mais profundo estava em jogo, e Eduardo sabia que a resposta para isso não viria facilmente. Ele pegou o telefone, sem pensar duas vezes, ligou para o hospital onde os dois irmãos estavam internados. Precisava saber como estavam, mas também sentia que não podia deixar essa situação se arrastar sem se envolver mais. Após alguns minutos de espera, a enfermeira finalmente atendeu. "Senhor Eduardo." A voz dela parecia suave, mas ao mesmo tempo um pouco distante. "Gabriel e Lívia estão bem, graças a Deus. O menino está sendo monitorado, mas não corre risco de vida. A menina, Lívia, sofreu mais com susto, mas nada grave." Aquelas palavras trouxeram um alívio imediato, mas não dissiparam a inquietação que ainda tomava conta de Eduardo. Ele agradeceu à enfermeira e desligou o telefone. Não sabia ao certo porque sentia essa necessidade de se envolver ainda mais, mas o impulso era forte. Ele sabia que não podia simplesmente desaparecer da vida deles. Sem pensar muito mais, pegou seu carro e dirigiu até o hospital. Sua mente estava cheia de perguntas, mas a mais presente era a que o perseguia desde o dia anterior. Por que ele sentia que a história de Lívia e Gabriel tinha algo a ver com ele? Por que esse simples ato de salvar uma vida o fazia sentir que algo maior estava em jogo? Quando chegou ao hospital, ele foi rapidamente informado que Lívia estava em recuperação em um quarto particular, enquanto Gabriel ainda estava na unidade de observação. Eduardo respirou fundo e seguiu pelo corredor até o quarto de Lívia.
Ao entrar, encontrou a menina sentada na cama, olhando pela janela. Ela não parecia assustada, mas havia um cansaço profundo em seus olhos. Quando percebeu a presença de Eduardo, ela virou lentamente a cabeça, e um sorriso tímido apareceu em seu rosto. "Oi, senhor", Lívia disse, com a voz ainda um pouco fraca. Eduardo se aproximou com um sorriso gentil. "Como você está?" ele perguntou, tentando parecer calmo, mas a preocupação ainda estava visível em seus olhos. "Melhor", ela respondeu, olhando para ele com um misto de gratidão e curiosidade. "Obrigada por me salvar. Acho que não teria aguentado se você não tivesse aparecido." Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama de Lívia, sentindo o peso da situação. Ele não estava ali apenas para dar apoio a uma criança em um momento difícil. Algo maior o puxava para aquele encontro. Algo que ele não conseguia compreender completamente. "Eu não sei o que fazer agora. Nossa casa ficou destruída. E a gente não tem mais ninguém", ela disse, com a voz carregada de tristeza, mas também de uma força silenciosa. "Eu e Gabriel, só temos um ao outro." Essas palavras atingiram Eduardo como um golpe. Ele olhou para a menina, tentando encontrar uma resposta que a confortasse, mas a verdade era que ele também não sabia o que fazer. Como ajudar alguém que acabará de perder tudo? "Eu sei que as palavras não podem mudar nada agora, mas você tem minha palavra de que farei tudo o que puder para ajudar vocês dois." Eduardo hesitou, mas então tomou a decisão que sabia que precisava tomar. "Eu não posso simplesmente deixar vocês dois sozinhos. Vou ajudá-los a reconstruir suas vidas." Lívia olhou para ele, surpresa. Ela não parecia esperar por essa oferta. Eduardo não sabia por que havia dito aquelas palavras, mas algo dentro dele sabia que não havia volta agora. Ele havia se comprometido. "Eu não sei como te agradecer", ela sussurrou. Eduardo olhou para ela, tentando disfarçar o desconforto. Ele não estava acostumado a lidar com esse tipo de situação, mas sentia que, de alguma forma, isso fazia parte de sua vida agora. Ele não sabia o que o futuro reservava para aquela família, mas algo nele dizia que eles estavam ligados de uma maneira que ele ainda não compreendia. Enquanto conversavam, a porta do quarto se abriu, e um médico entrou. Ele sorriu ao ver Eduardo, reconhecendo o homem que havia salvado a vida de Gabriel. "Senhor Eduardo, fico feliz que tenha vindo visitar os dois. Eles estão em boas mãos, mas ainda precisam de muito descanso", o médico disse, com um olhar gentil. "Gabriel já está melhorando, mas precisará de cuidados adicionais. Vou ser honesto com o senhor. A casa deles não pode ser reconstruída. Não é só uma questão de danos materiais, mas há algo mais, algo que pode afetar o futuro deles." As palavras do médico pegaram Eduardo de surpresa. O que mais havia ali? Ele sabia que a casa era importante, mas a menção de algo mais o fez sentir que havia algo sombrio por trás da situação. "O que você quer dizer com isso?" Eduardo perguntou, com uma expressão séria. O médico olhou para ele, hesitou por um momento, e então disse, em voz baixa: "Há algo no passado deles que os afeta de maneiras que nem eles mesmos entendem ainda. Eu não sou o melhor para falar sobre isso, mas o senhor talvez devesse saber. Há algo muito maior envolvido nessa história." Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela conversa estava tomando um rumo inesperado. Ele tinha começado o dia querendo apenas ajudar uma família, mas agora, algo misterioso estava sendo revelado, algo que ele não estava preparado para enfrentar. E, no fundo, ele sabia que não poderia mais dar um passo para trás. "Eu vou ajudar, seja o que for", disse Eduardo, com firmeza, olhando para o médico. Enquanto o homem saía, Eduardo sentiu o peso de suas palavras. O que mais ele teria que enfrentar nessa história? Ele sentia que a vida de Lívia e Gabriel estava ligada à sua de uma forma mais profunda do que ele jamais imaginara. Os dias que se seguiram passaram com uma velocidade desconcertante para Eduardo. Ele não conseguia parar de pensar na situação de Lívia e Gabriel. A promessa que fizera a si mesmo de ajudá-los não era apenas uma obrigação moral, era como se uma força invisível o estivesse conduzindo em direção a um destino inevitável. Mesmo que tentasse focar em seus negócios e na rotina diária de um empresário milionário, sua mente sempre voltava àquelas crianças, àquela casa em chamas e, principalmente, ao mistério que pairava sobre eles. No final da semana, Eduardo decidiu visitar o local onde a casa dos irmãos tinha estado. A vista do terreno vazio, com os vestígios da destruição ainda visíveis, o abalou profundamente.
A casa fora consumida pelas chamas de forma quase total, mas o que mais o inquietava era o sentimento de que algo ali não se resolvia com a simples reconstrução. Ele estacionou o carro na estrada de terra que levava ao terreno, e antes de sair, olhou ao redor, sentindo uma sensação de desconforto. A região era tranquila, pacata até demais, mas algo no ar parecia diferente, como se o lugar estivesse guardando algum segredo sombrio. Eduardo caminhou até a borda do terreno e observou os restos da construção. Uma pilha de escombros queimados e móveis carbonizados ainda estava ali, lembrança do que uma vez havia sido um lar. Algo dentro de Eduardo o empurrou para adentrar o local. Ele não sabia o que procurava exatamente, mas sentia que precisava entender o que realmente havia acontecido. Foi então que ele viu algo peculiar, algo que não deveria estar ali. Entre os escombros, uma porta de madeira parcialmente queimada ainda estava intacta. Aproximou-se e, ao tocá-la, uma sensação gelada percorreu sua espinha. Ele sentiu que algo observava, algo que o fazia se sentir vulnerável de uma maneira inexplicável. Eduardo se afastou rapidamente, mas antes de virar, sua atenção foi atraída para um pedaço de papel parcialmente queimado que estava preso entre os destroços. Sem hesitar, ele puxou o pedaço de papel e o examinou. O que ele viu o deixou sem palavras: uma fotografia desbotada de uma família sorridente, com 2 adultos e 2 crianças. Mas o que mais o impactou foi o rosto de uma mulher na fotografia. Ela parecia estranhamente familiar. Eduardo observou com mais atenção e sentiu um nó se formar em sua garganta. Não era possível. Aquela mulher era a mesma mulher que ele vira no hospital, junto com Lívia e Gabriel. Mas como isso poderia ser possível? O que ela fazia naquela foto? E por que estava ali, entre os escombros da casa? Ele não sabia, mas sabia que precisava de respostas. Sentindo que estava começando a desvendar um mistério muito maior do que imaginara, Eduardo guardou a foto no bolso e se afastou rapidamente do local. Ele voltou para o carro, com a sensação de que algo havia mudado dentro dele. Agora, mais do que nunca, ele sentia que o destino tinha colocado naquela situação por um motivo. Mas qual era esse motivo? O telefone de Eduardo tocou enquanto ele dirigia de volta para a cidade. Era a secretária do hospital. Senhor Eduardo, tem uma visita esperando por você. É a mãe de Lívia e Gabriel. Ela gostaria de conversar com o senhor. Eduardo ficou surpreso com a notícia. Ele sabia que a mãe das crianças, se estivesse viva, deveria ter ficado devastada com o incêndio. Nunca ouvirá falar dela, mas agora, com a fotografia em mãos, ele começava a perceber que havia muito mais para descobrir. Diga a ela que estou indo. Eduardo respondeu, sem hesitar. O caminho até o hospital parecia mais longo do que o normal. A cabeça de Eduardo estava cheia de perguntas, e o tempo parecia escorrer entre seus dedos. Quem era essa mulher? O que ela sabia? E o que ela tinha a ver com o incêndio? Quando finalmente chegou, ele foi direcionado até uma sala no final do corredor. Ao entrar, ele encontrou uma mulher sentada, com os olhos fixos no chão. Ela levantou a cabeça assim que ouviu a porta abrir, e Eduardo quase deu um passo atrás. Era ela, a mulher da fotografia. Agora, mais velha, mas ainda assim com os mesmos olhos penetrantes e a mesma expressão serena. Senhor Eduardo? Ela perguntou com uma voz suave, mas carregada de algo mais profundo, como se estivesse em luta com algo dentro de si mesma. Senhora, Eduardo começou, tentando se recuperar da surpresa. A senhora é a mãe de Lívia e Gabriel? Ela assentiu, e ele viu a dor refletida em seus olhos. Ela estava bem, mas havia algo em sua expressão que lhe dizia que o sofrimento dela ia muito além do que ele poderia imaginar. Sim, sou eu. E eu preciso da sua ajuda. Eduardo se sentou à mesa, com o coração batendo mais rápido. Ele sentia que algo importante estava prestes a ser revelado. Algo que ele nunca imaginara. Eu sei que você fez uma promessa a Lívia, de ajudá-los, mas não sei se você pode entender a complexidade da situação. Ela falou, sua voz trêmula. O que aconteceu naquela noite não foi um simples acidente. Não foi uma coincidência. Há algo muito maior em jogo, algo que vocês dois, ela pausou, parecendo procurar as palavras certas, não podem ignorar. A mulher respirou fundo e olhou para Eduardo com uma expressão séria. Ele sentiu o peso das palavras dela antes mesmo de ela continuar. A casa de Lívia e Gabriel, e todo esse fogo, tudo isso foi causado por algo que vem do nosso passado. Algo que nem mesmo eles sabem, mas que eu carreguei durante todos esses anos.
Eduardo sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O que ela estava dizendo parecia impossível, mas ao mesmo tempo, ele sabia que não podia ignorar a intensidade de suas palavras. O que está acontecendo? O que é esse segredo? Eduardo perguntou, quase sem fôlego. Ele sabia que a resposta mudaria tudo. Ela olhou por um longo momento, como se pesasse suas palavras antes de finalmente responder. Eu sou a chave para o que está acontecendo com eles. E você, Eduardo, está envolvido nisso, mais do que imagina. Ela disse, com uma sinceridade tão forte que fez o ar parecer denso. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava prestes a descobrir um segredo que mudaria sua vida para sempre, e ele sabia que não havia como voltar atrás agora. O que a mulher disse a Eduardo ficou ecoando em sua mente durante toda a noite. Ele mal conseguia dormir, inquieto, revirando o que havia escutado. Ela disse que ele estava envolvido no segredo de Lívia e Gabriel, mas como isso seria possível? Ele não tinha nenhuma conexão direta com aquela família, e ainda assim, havia algo em suas palavras que o fazia acreditar que o destino os havia entrelaçado de maneira irrevogável. Na manhã seguinte, Eduardo não conseguia pensar em outra coisa. Sua mente estava a 1000 por hora, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça. A mulher, que ele soubera ser chamada de Laura, tinha algo mais a contar, algo que ele ainda não entendia completamente. Mas ele sabia que precisaria descobrir a verdade, por mais desconfortável que fosse. Decidiu, então, voltar ao hospital para conversar com ela. Não queria esperar mais. Algo dentro de si o impulsionava a ir atrás das respostas, a desenterrar os segredos do passado, mesmo que isso significasse mexer em feridas ainda abertas. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Quando entrou na sala onde Laura o esperava, ela parecia mais cansada do que antes, com o rosto pálido e os olhos vermelhos, como se estivesse lidando com uma dor interna muito profunda. Ao vê-lo entrar, ela olhou com um olhar que misturava tristeza e resignação. Eduardo, você veio, ela disse com um suspiro, como se estivesse se preparando para contar algo que sabia que poderia mudar tudo. Ele se sentou à sua frente, com o coração pesado. Não sabia o que esperar, mas sentia que o momento de ouvir a verdade tinha chegado. Laura, por favor, me diga o que está acontecendo. O que você quer dizer com isso tudo? Ele perguntou, a tensão em sua voz clara. Ela olhou para ele com um olhar distante, como se estivesse revivendo memórias antigas. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala, até que, finalmente, ela começou a falar. Eu sei que parece impossível de acreditar, mas o que você precisa entender é que a casa de Lívia e Gabriel não pegou fogo por acaso. Foi intencional. Laura disse, com uma firmeza que surpreendeu Eduardo. Ele sentiu uma onda de choque, mas também uma sensação de inquietação. Como assim? Eduardo perguntou, tentando processar o que acabará de ouvir. Ele não conseguia imaginar o que poderia ter levado alguém a incendiar uma casa, ainda mais uma casa com crianças dentro. Laura fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando forças para continuar. O incêndio foi causado por uma pessoa do nosso passado. Alguém que tem um vínculo com a nossa família. E você? Você é a chave para entender tudo isso. Ela continuou, com um olhar grave. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou fixamente para Laura, tentando entender a conexão entre ele e esse segredo obscuro. Mas eu não tenho nenhuma relação com vocês, com a família de Lívia e Gabriel, além de tê-los ajudado naquele dia. Eduardo respondeu, sua mente tentando fazer sentido de tudo. Ele não sabia o que a mulher estava tentando dizer, mas o medo de que sua vida estivesse prestes a virar de cabeça para baixo o consumia. Laura respirou fundo antes de falar, como se estivesse se preparando para revelar algo de grande importância. Acontece que a pessoa responsável pelo incêndio é alguém que você conhece, Eduardo. Ela disse, lentamente, com um olhar que transbordava tristeza. Essa pessoa é parte do seu passado, um passado que você escolheu esquecer. Eduardo ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras dela. Sua mente estava lutando para processar o que ela estava dizendo. Quem poderia ser essa pessoa? Quem do seu passado teria uma ligação com aquela tragédia? O que ele estava esquecendo, ou tentando esquecer? Laura, percebendo a confusão e o sofrimento de Eduardo, continuou. Quando você era mais jovem, teve um relacionamento com uma mulher chamada Helena.
Ela era minha irmã. Ela fez uma pausa, olhando fixamente para Eduardo, como se tentasse avaliar sua reação. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Helena. Ele se lembrava dela vagamente, uma mulher de olhos tristes e sorriso fácil, que havia saído de sua vida sem explicação. Mas o que isso tinha a ver com tudo isso? Como poderia estar relacionado ao incêndio e a Lívia e Gabriel? Eu sei que você a esqueceu, Eduardo. Laura continuou, com uma leve tristeza na voz. Mas Helena nunca te esqueceu. Ela estava apaixonada por você, e isso gerou uma série de eventos que, agora, têm consequências para nossos filhos, para as crianças. Quando ela se afastou de você, algo mudou nela. Ela se tornou obcecada, e isso nos trouxe até aqui. Eduardo ficou paralisado, sem saber o que dizer. O que Laura estava revelando era algo que ele jamais poderia imaginar. Helena, sua ex-namorada, agora estava ligada a essa tragédia de maneira inexplicável. Mas como isso é possível? O que você quer dizer com obcecada? Eduardo finalmente conseguiu perguntar, sua voz trêmula. Laura respirou fundo, como se as palavras fossem difíceis de sair. Helena teve uma vida difícil depois de nos deixarmos, Eduardo. Ela ficou obcecada com a ideia de que sua vida não tinha valor, e a única coisa que a manteve viva foi a obsessão de que, um dia, ela voltaria para você. Quando ela soube de Lívia e Gabriel, viu neles uma oportunidade para se vingar de mim e de todos que a haviam abandonado. Ela acreditava que, se destruísse tudo que eu construí, poderia finalmente ter você de volta. Eduardo sentiu a respiração falhar em seu peito. A dor de ouvir tudo aquilo o consumia, e ao mesmo tempo, ele não sabia o que fazer com essas novas informações. Helena, a mulher que ele havia esquecido, agora se tornava a chave para entender o que estava acontecendo. Tudo isso estava sendo orquestrado por ela, e ele não tinha nem ideia. Mas isso é loucura. Eduardo finalmente exclamou. Por que ela faria isso com crianças? Como ela poderia ser capaz de algo tão monstruoso? Laura olhou para ele com olhos cheios de dor e arrependimento. Eu tentei impedi-la, Eduardo. Mas ela estava além de qualquer razão. Ela destruiu tudo o que havia de bom em sua vida e na minha. E agora, você está no centro disso tudo. Ela vai voltar. Ela vai fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. E se você não se mexer agora, não sei o que pode acontecer com essas crianças. Eduardo sentiu a pressão em seu peito aumentar. Ele sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade estava diante dele, e agora ele precisava fazer uma escolha. Ele iria lutar contra o passado e proteger as crianças, ou iria deixar que os fantasmas do seu passado destruíssem tudo que ele tentará reconstruir. O tempo estava se esgotando, e ele não tinha mais opções. A noite chegou rapidamente, trazendo consigo uma sensação de urgência que não podia ser ignorada. Eduardo estava em casa, ainda tentando processar tudo o que havia descoberto. Helena, sua ex-namorada, estava ligada ao incêndio, aquelas crianças inocentes e a um passado que ele tinha tentado esquecer. As palavras de Laura, sua irmã, estavam gravadas em sua mente, e ele sabia que não havia mais como fugir do destino que agora o aguardava. Era difícil acreditar em tudo aquilo. Helena, que ele pensava ser apenas uma lembrança distante de um amor perdido, estava de alguma forma manipulando tudo. Ela estava por trás do incêndio, por trás das ameaças que pairavam sobre Lívia e Gabriel, e Eduardo não sabia como se proteger de alguém que ele mal conhecia mais. Ele se levantou abruptamente de sua cadeira, dando um passo atrás e sentindo a pressão em seus ombros aumentar. O que ele deveria fazer agora? Como lidar com essa mulher que agora se tornava a maior ameaça de sua vida? O que ele poderia fazer para proteger aquelas crianças? De repente, a ideia de voltar para o hospital, onde Lívia e Gabriel ainda estavam internados, se tornou algo inevitável. Ele precisava vê-los, ter certeza de que estavam bem, e tentar descobrir mais sobre o que estava acontecendo com aquela família. Eduardo dirigiu rapidamente até o hospital, sem saber exatamente o que esperava encontrar. Quando chegou, ele foi recebido por um silêncio estranho. Não havia movimento como o de antes. As enfermeiras estavam mais tensas, os médicos mais cautelosos. Era claro que algo estava fora de lugar. Ao entrar na sala onde Lívia e Gabriel estavam, ele encontrou a menina de 8 anos sentada na cama, seus olhos fixos em algo que Eduardo não conseguia ver. O olhar dela estava distante, quase perdido em algum lugar que ele não podia alcançar. Gabriel estava ao lado dela,
dormindo tranquilamente, com os olhos fechados. A cena era desconcertante, mas ao mesmo tempo, Eduardo sentiu que precisava estar ali. Lívia, ao perceber sua presença, levantou o olhar lentamente, como se tivesse visto algo que a assustava. Seus olhos, geralmente cheios de vida, estavam agora sombrios. Senhor Eduardo, ela disse com a voz trêmula, mas firme. Você precisa nos ajudar. Helena está vindo. As palavras caíram como uma bomba. Eduardo ficou em silêncio, sem saber como reagir. Ele se aproximou da menina, tentando entender o que ela queria dizer, mas ao mesmo tempo, uma sensação de pânico se instalou em seu peito. Como você sabe disso, Lívia? Ele perguntou, com a voz quase um sussurro. Lívia olhou para ele, seus olhos ainda assustados, mas determinados. Ela puxou a coberta para perto de seu peito, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. Eu sei porque ela sempre vem quando não queremos. Ela sempre sabe onde estamos, o que estamos fazendo. Helena está vindo atrás de nós. Ela quer algo de você, Senhor Eduardo, e vai fazer qualquer coisa para conseguir. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como poderia essa menina saber tudo aquilo? O que ela estava tentando dizer? Como Helena tinha tanto poder sobre eles? Antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu com força, interrompendo seus pensamentos. Um enfermeiro entrou apressado, com a expressão grave. Ele olhou para Eduardo com uma seriedade que ele não estava preparado para enfrentar. Senhor Eduardo, temos um problema, disse o enfermeiro, com a voz tensa. Há algo estranho acontecendo nos registros do hospital. Parece que alguém tentou acessar a ficha médica de Lívia e Gabriel. E não é uma pessoa que deveria ter esse acesso. Aquelas palavras eram mais um golpe na cabeça de Eduardo. Quem estaria atrás deles agora? Quem mais sabia sobre as crianças? A sensação de estar sendo vigiado, observado, estava crescendo dentro dele. Algo estava errado, muito errado. Eduardo, sem perder tempo, decidiu agir imediatamente. Ele precisava proteger as crianças. Ele sabia que Helena estava por trás de tudo, mas o que ele ainda não entendia era como ela estava conseguindo tudo isso. Como ela tinha esse poder sobre ele, sobre a família de Lívia e Gabriel. Ele olhou para Lívia, que agora estava mais pálida, e viu a expressão de medo em seu rosto. Ela sabia mais do que estava dizendo, isso ele tinha certeza. Era como se ela já tivesse vivenciado aquilo antes. E de alguma forma, tudo isso estava interligado. Lívia, você tem que me ajudar. O que mais você sabe sobre Helena? Como ela sabe onde vocês estão? Como ela consegue nos encontrar? Ele perguntou, tentando acalmar sua mente, mas a sensação de urgência o pressionava. Lívia olhou para ele por um longo momento, os olhos ainda fixos, e então, lentamente, ela começou a falar. Ela tem algo que a conecta a todos nós, Senhor Eduardo. Algo que você não pode ver, mas que está muito presente. Ela tem uma marca que ela nos colocou. Quando ela nos encontrou pela primeira vez, ela fez uma escolha. E agora, não há mais como voltar atrás. Ela vai fazer de tudo para obter o que deseja. Eduardo ficou em choque. Uma marca. O que isso significava? Ele sentiu a inquietação tomar conta de seu corpo. Era como se estivesse no centro de um jogo que ele não compreendia, mas que, de alguma forma, estava em suas mãos. O que você quer dizer com marca? Ele perguntou, agora completamente absorto pela conversa. Lívia olhou para ele com olhos que pareciam mais velhos do que sua idade. Ela estava ciente da gravidade da situação e sabia que a verdade não poderia ser ignorada por muito mais tempo. A marca de Helena está em nós, Senhor Eduardo. Ela não pode ser apagada, não importa o que aconteça. E a única maneira de acabar com isso é fazer o que ela quer. Mas você não pode, Senhor Eduardo. Não pode ceder. Isso seria o fim para todos nós. Aquelas palavras ecoaram na mente de Eduardo, mas ele não sabia o que fazer. Ele estava perdido, sem saber qual caminho seguir. A verdade era mais assustadora do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. O que ela quer, Lívia? O que você sabe sobre isso? Ele questionou, com a voz trêmula de desespero. Ela olhou para ele, com uma calma assustadora, respondeu: Helena quer que você volte para ela. Que você escolha o que sempre escolheu. Ela vai fazer tudo o que for preciso para conseguir. E se você não fizer a escolha certa,
ela destruirá tudo que você ama. A verdade estava diante de Eduardo. O peso da escolha, o destino que ele teria que enfrentar, tudo estava se tornando real. E ele sabia que, ao final, não havia mais como voltar atrás. O silêncio no hospital era absoluto, um peso crescente que parecia tomar conta do ambiente. Eduardo ainda não conseguia processar totalmente as palavras de Lívia. Helena, aquela mulher que ele um dia amou, agora se revelava como a maior ameaça de sua vida e de todas as pessoas que ele tentava proteger. Ele estava frente a um dilema que, por mais que tentasse, não sabia como resolver. A verdade era uma espada afiada em seu coração, uma verdade que ele não queria encarar, mas que agora se impunha de forma inescapável. Enquanto a noite avançava, Eduardo se afastou do quarto de Lívia e Gabriel. O ar parecia mais pesado, como se o próprio prédio estivesse se apertando ao redor dele. Ele precisava de respostas. Precisava entender como Helena estava envolvida em tudo aquilo, como ela tinha tanto poder sobre as vidas das crianças, e agora, sobre a dele também. O que ela queria? Como ele poderia lutar contra ela? Ele andava pelos corredores do hospital, perdido em seus pensamentos, até que algo interrompeu seu monólogo interno. O som de passos apressados vindo de uma das salas ao fundo. Ele virou a cabeça, esperando que fosse apenas uma enfermeira apressada, mas o que viu congelou seu sangue. Uma mulher alta, vestindo um longo casaco escuro, com um olhar penetrante, estava de pé, observando com uma expressão misteriosa. Helena! Ele sabia que não poderia ser outra pessoa. O que ela queria agora? Ele sentiu o instinto de lutar, de proteger aqueles que estavam em risco, mas algo na presença dela o deixava completamente sem ação. Era como se ela tivesse um poder quase sobrenatural sobre ele, como se o medo fosse algo que ele não conseguisse controlar. Eu sabia que você viria até mim, Eduardo. A voz dela soou fria e calculista, como se fosse uma simples constatação. Ele ficou em silêncio, tentando reunir forças para confrontá-la, mas as palavras lhe faltaram. Helena parecia estar completamente no controle da situação. Ele sentiu uma raiva crescente, mas ao mesmo tempo, uma dor profunda, uma sensação de traição tão grande que quase o paralisou. O que você quer de mim, Helena? Eduardo perguntou, sua voz baixa, mas firme. Ela sorriu, mas era um sorriso vazio, sem alegria. Algo que ele jamais imaginou ver naquele rosto que um dia amou. O que eu quero, Eduardo? Eu só quero o que sempre foi meu. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nele, como se estivesse esperando uma reação. Você, meu querido. Só você. Eduardo sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras. O que ela estava dizendo? Como assim só você? O que isso significava? Ele tentou raciocinar, mas a verdade estava diante dele e ele ainda não conseguia entendê-la por completo. O que aconteceu com você, Helena? Ele questionou, o tom agora mais desesperado. O que você fez com essas crianças? O que você fez com Lívia e Gabriel? Ela deu um passo à frente, agora mais próxima dele, o olhar fixo no dele, como se estivesse vasculhando sua alma. Eles são apenas uma parte do jogo, Eduardo. Eu não preciso de mais nada, além de você. Você me pertence, e isso é algo que você nunca vai entender até que seja tarde demais. As palavras dela ecoaram em sua mente como um grito. Ele não queria acreditar. Não podia acreditar. Ela estava manipulando tudo aquilo. Tudo, desde o começo. E ele estava caindo nessa armadilha. Helena continuou, agora com uma voz mais suave, como se estivesse tentando acalmá-lo, mas a falsidade em suas palavras era óbvia. Eu te conheço melhor do que você pensa. Você sempre foi o homem que eu queria. A diferença é que agora eu sei o que realmente importa para você. E, Eduardo, posso te dar tudo o que você deseja. Tudo, se você apenas aceitar o que eu te ofereço. Ele a olhou, sentindo uma onda de revolta crescer dentro dele. Ele não sabia quem ela era mais, a mulher com quem compartilhava um passado ou essa estranha, fria e cruel figura à sua frente. A Helena que ele conhecia não poderia ser a mesma que estava ali, diante dele, manipulando sua vida, sua história, suas escolhas. Não, Helena. Eu não sou mais seu. Eduardo disse com firmeza, tentando reunir todas as forças que lhe restavam. Eu não vou deixar que você controle a minha vida, a vida de ninguém. Ela sorriu, mas não com a satisfação de alguém que conquistou, e sim com a arrogância de quem tem certeza de que tudo já está decidido. Você ainda não entendeu, Eduardo. Você não tem escolha.
Se você não vier para mim, se você não fizer o que eu quero, tudo que você ama, tudo que você acredita, vai se desintegrar diante dos seus olhos. As crianças, a sua fortuna, a sua vida. Você vai perder tudo. Aquelas palavras foram como um golpe no peito de Eduardo. Ele sentiu o peso do destino nas costas, sentiu a pressão esmagadora que ele não sabia como suportar. Helena tinha o controle, e ele estava completamente impotente. O medo tomava conta de sua mente, mas ele não podia sucumbir. Ele não podia permitir que ela ganhasse. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se agitou. Uma chama de esperança, uma força de vontade que ele não sabia que ainda existia, começou a crescer. Ele não estava sozinho. Ele sabia que tinha que lutar, não só por ele, mas também por Lívia, por Gabriel e por todas as pessoas que haviam sido afetadas por essa mulher cruel. Eu vou impedir você, Helena. Você não vai destruir a minha vida, a vida das crianças. Ele disse com firmeza, sentindo a coragem voltar aos poucos. Ela observou, a expressão dela agora séria, como se estivesse ponderando suas palavras. Mas, por mais que tentasse, ela não poderia quebrá-lo. Não dessa vez. Então prepare-se, Eduardo. Ela disse, com um tom ameaçador. Porque agora o jogo realmente começou. Com aquelas palavras, ela virou-se e saiu do corredor, deixando Eduardo sozinho, com o peso de uma decisão que mudaria tudo. Ele sabia que, de agora em diante, não havia mais volta. Helena não estava brincando. E ele teria que lutar com tudo que tinha para proteger as crianças e impedir que ela destruísse sua vida. Era a batalha final, e ele não podia perder. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de um tom alaranjado profundo. Eduardo ainda estava em pé, diante do hospital, sua mente em turbilhão. O confronto com Helena o deixou em um estado de confusão e desespero. Aquelas palavras dela, aquelas ameaças, ele ainda não sabia o que fazer, nem como agir. Ele não podia permitir que ela destruísse tudo que ele havia construído, mas ao mesmo tempo, ele se via preso em uma armadilha. Ele sabia que Helena tinha o poder de destruir sua vida com um simples movimento, mas havia algo em seu coração, algo que o impelia a lutar. Ele se afastou do prédio, caminhando pela calçada, perdido em seus pensamentos. Não sabia por onde começar, mas algo dentro dele dizia que ele precisava agir rápido. O tempo estava contra ele, e cada segundo que ele passava sem tomar uma decisão, mais difícil seria reverter o que estava por vir. Enquanto caminhava, seu celular vibrou no bolso. Eduardo retirou o aparelho, hesitando por um momento antes de olhar a tela. Era uma mensagem de Lívia. Apenas 2 palavras: estou com medo. O peso dessas palavras atingiu seu peito como um soco. Ele sabia o quanto aquela menina de apenas 8 anos já havia sofrido, e a última coisa que ele queria era deixá-la sozinha. Ela, que já havia perdido a figura paterna, a mãe, agora estava à mercê de uma mulher tão cruel quanto Helena. Como ele poderia deixá-la em paz, sabendo que ela e Gabriel estavam sob ameaça constante? Foi então que uma ideia, quase desesperada, surgiu em sua mente. Eduardo sabia que, para proteger as crianças, ele precisaria de algo mais do que dinheiro, mais do que o poder que ele possuía. Ele precisava de informações, ele precisava entender os meandros daquilo tudo, descobrir a verdade que Helena estava escondendo. E, acima de tudo, ele precisava de aliados. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Se quisesse ter alguma chance de salvar Lívia, Gabriel e sua própria vida, precisaria de ajuda. Mas quem poderia confiar nessa situação? Enquanto caminhava sem rumo, seu telefone vibrou novamente, desta vez uma ligação. Ele olhou a tela e, para sua surpresa, era de um número desconhecido. Hesitou por um segundo, mas atendeu. Eduardo. A voz do outro lado da linha era grave, mas firme, como se a pessoa já soubesse tudo sobre ele. Eu sei o que está acontecendo. E posso te ajudar. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Como aquela pessoa sabia sobre tudo o que estava acontecendo? Ele precisava de respostas, mas também sabia que qualquer movimento errado poderia ser fatal. Quem é você? Como sabe o que está acontecendo? Perguntou Eduardo, sua voz carregada de tensão. A resposta veio sem hesitação, mas com uma calma assustadora. Eu sou alguém que já passou pela mesma situação que você. Eu sei como Helena age, sei como ela manipula tudo e todos ao redor dela. E, acredite, você não está sozinho. Eu posso te ajudar a acabar com isso.
Mas precisamos agir rápido, antes que seja tarde demais. Eduardo sentiu um fio de esperança se acender dentro de si, mas a desconfiança ainda estava presente. Ele precisava saber mais. O que você quer em troca? Perguntou, tentando disfarçar a insegurança na voz. Nada que você não possa pagar. Apenas confiança. E, claro, precisamos agir com cautela. Não podemos deixar Helena saber que estamos nos movendo contra ela. Se ela souber, o jogo muda. E você não vai gostar do que acontecerá. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que o tempo estava correndo e que cada segundo perdido poderia ser o último. Mas havia algo nessa voz, uma sinceridade que ele não conseguia ignorar. Ele tinha poucas opções, mas ao menos essa poderia ser uma delas. O que eu preciso fazer? Ele perguntou, já sentindo a adrenalina começar a subir. Vamos nos encontrar em um lugar seguro. Lá, eu te explico o que precisa ser feito. Mas, lembre-se, Eduardo, não podemos cometer erros. Se Helena descobrir, tudo estará perdido. A ligação foi cortada abruptamente, e Eduardo ficou ali, com o celular em mãos, processando tudo o que acabará de ouvir. Quem seria essa pessoa? Como ela sabia tanto sobre Helena? Mas, no fundo, ele sabia que tinha que arriscar. Ele não podia deixar que sua vida, a vida de Lívia e Gabriel, fossem destruídas por causa do medo. Ele tomou uma decisão. Precisava encontrar essa pessoa. Precisava descobrir como derrotar Helena e proteger todos que estavam em risco. A noite caiu sobre a cidade, mas Eduardo não perdeu tempo. Ele se dirigiu rapidamente até o local combinado, um antigo café em um bairro afastado da cidade. Era um lugar discreto, aparentemente inofensivo, mas que, nas circunstâncias em que se encontrava, parecia ser o único local seguro para uma reunião tão importante. Quando chegou, o café estava vazio, exceto por uma figura sentada em uma mesa no canto. Era um homem, de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão séria. Ele parecia esperar por Eduardo, e, ao vê-lo, levantou-se sem dizer uma palavra, indicando que o empresário se sentasse. Eduardo observou o homem por um momento, tentando ler suas intenções, mas, ao mesmo tempo, sabia que não tinha mais tempo a perder. Ele se sentou, e o homem, sem hesitar, começou a falar. Helena não é quem você pensa. Ela tem muito mais poder do que você imagina. Mas existe uma forma de derrotá-la, Eduardo. E eu vou te mostrar o caminho. Eduardo não sabia o que esperar, mas sentiu que aquele poderia ser o ponto de virada em sua vida. Ele precisava saber tudo o que aquele homem sabia. Era a única chance que ele tinha para salvar as crianças e sua própria vida. A batalha estava apenas começando. A manhã estava calma, o céu limpo e azul, mas o peso nos ombros de Eduardo era insuportável. Ele sabia que aquele seria o dia decisivo, o dia em que tudo seria resolvido. O homem misterioso com quem ele se encontrou na noite anterior havia fornecido informações cruciais. A verdade sobre Helena, sobre o que ela havia feito, finalmente estava à vista. Ele sabia que não havia mais volta. Eduardo se dirigiu até o prédio onde Helena estava, o coração batendo forte, o estômago apertado. O que ele faria? A última vez que esteve cara a cara com ela, a conversa foi um jogo psicológico intenso, mas agora ele não tinha mais dúvidas. Ele precisava fazer justiça, precisava proteger Lívia, Gabriel e todos ao seu redor. O poder de Helena, o medo que ela causava, estava prestes a ser derrubado. Mas para isso, ele precisaria ser implacável. Ao entrar no prédio, Eduardo foi imediatamente recebido por um segurança que o reconheceu, mas não fez perguntas. Ele sabia que o que estava para acontecer não seria simples, mas a determinação de Eduardo estava mais forte do que nunca. Ele seguiu pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas ele sabia que tinha que enfrentar isso. Quando chegou à sala de Helena, ele não hesitou. Bateu a porta com firmeza, esperando pelo momento da verdade. Entre! A voz fria de Helena soou do outro lado, como sempre, como se nada pudesse abalá-la. Eduardo entrou. E lá estava ela, sentada em sua cadeira luxuosa, com um sorriso arrogante no rosto. Ela parecia confiável, segura de si, como se o mundo estivesse aos seus pés. Mas havia algo em seus olhos, algo que mostrava um pequeno sinal de nervosismo. Ela sabia que algo estava prestes a mudar, e a tensão na sala era palpável. Eduardo, que surpresa! Helena falou, levantando-se da cadeira, com a expressão de quem esperava uma conversa amigável.
Mas a calma que ela exibia era apenas fachada. O que você está fazendo aqui? Não imaginava que você ainda tivesse interesse na nossa parceria. Eduardo a encarou com frieza. Ele não estava mais ali para jogar jogos. Ele não estava mais disposto a ser manipulado. Eu sei tudo sobre você, Helena. Eu sei o que você fez e quem você realmente é. O jogo acabou. Sua voz estava firme, sem vacilar. Cada palavra que ele dizia parecia cortar o ar ao seu redor. Helena parou, seu sorriso vacilou por um segundo, mas logo ela voltou a adotar sua postura confiante. Ela caminhou até a janela, olhando para a vista da cidade. Você acha que pode me derrubar assim? Ela riu, com desprezo. Eu sou mais poderosa do que você imagina. Você nunca será capaz de me derrotar. Você e suas crianças são apenas peões. Eduardo sentiu sua raiva crescer, mas ele sabia que precisava manter o controle. Ele não estava mais falando apenas por ele, estava falando por Lívia, por Gabriel, por todos que haviam sofrido por causa de Helena. Ele tinha uma missão, e não a deixaria escapar dessa vez. Não sou um peão, Helena. E, acredite, você não conhece o verdadeiro poder. Ele deu um passo à frente. Eu não vim aqui para discutir. Eu vim aqui para acabar com isso. Helena virou-se de repente, seu olhar furioso fixado em Eduardo. Você não vai fazer nada. Vai se arrepender de cruzar o meu caminho, Eduardo. Eu sempre consigo sair vitoriosa. A sala parecia vibrar com a tensão crescente. Eduardo se aproximou lentamente de Helena, cada passo dado com uma certeza renovada. Ele sabia que o jogo dela havia acabado. Ele tinha as provas necessárias, tudo o que precisava para expô-la de uma vez por todas. Não havia mais espaço para manipulação, não havia mais dúvidas. Você está errada, Helena. O jogo é meu agora. E você vai pagar por tudo o que fez. Ele entregou a ela um conjunto de documentos, com uma expressão desafiadora. Esses papéis são sua condenação. Agora, a justiça vai ser feita. Helena olhou os papéis com um semblante de incredulidade, seu rosto mudando de cor. Ela sabia que não havia mais escapatória. A mentira, a corrupção, tudo que ela construiu estava prestes a desmoronar diante dela. Ela olhou para Eduardo, mas não havia mais como manipular aquela situação. O que ela temia agora era a verdade. Ela tentou resistir, tentou argumentar, mas as palavras já não tinham mais poder. Eduardo não a ouviu mais. Ele sabia o que precisava ser feito. E, finalmente, a justiça foi feita. Helena foi presa, e tudo o que ela havia feito foi exposto. Seu império de mentiras e manipulação desmoronou, e ela perdeu tudo: seu poder, sua influência e, principalmente, o controle sobre a vida de Eduardo, Lívia e Gabriel. A cidade, que antes vivia sob seu domínio, agora era livre de sua tirania. Eduardo sentiu um alívio profundo, mas também uma tristeza. Ele havia destruído um império, mas também perderá algo importante no processo. A dor e o sofrimento causados por Helena haviam deixado marcas, mas ele sabia que precisava seguir em frente. Lívia e Gabriel estavam a salvo. Eles poderiam começar uma nova vida, longe das sombras que os perseguiam. E, para Eduardo, isso era o mais importante. Ele os havia protegido, e nada mais importava agora. Nos dias que se seguiram, ele passou mais tempo com as crianças, oferecendo-lhes o apoio e a segurança que eles tanto precisavam. Ele se deu conta de que, em sua vida, a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou no poder. A verdadeira riqueza estava em proteger os outros, em lutar pelo que era certo, e em ser a pessoa que alguém poderia confiar. A história de Eduardo, Lívia e Gabriel não era apenas uma de vingança e derrota. Era uma história de superação, de coragem diante do impossível, e, acima de tudo, uma história de redenção. A vida deles seguiria, agora mais forte do que nunca, livres das correntes do passado. E assim, com um novo amanhecer, eles deram os primeiros passos em direção a uma vida de paz, deixando para trás o que havia sido uma verdadeira batalha pela liberdade. Chegou até o final? Comente casa, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.